Cada vez mais surpreso com as coincidências com seu sonho, Hans os convidou para entrar, mas continuou em estado de alerta para agir, se necessário fosse. Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Você é novo por aqui? Te convido a se inscrever no canal e, se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. Dentro da cabana, Lily lhes ofertou água e serviu a todos um prato de legumes que havia preparado. Depois de saciados, Soren relatou tudo o que aconteceu. Hans notou que algo diferente aconteceu entre a narrativa e o sonho, pois no sonho não teve a parte de Soren ter matado uma das criaturas, e ainda como elas eram, e isso o intrigou. Pediu então mais detalhes, e Soren disse que os únicos que não usaram sangue da criatura para disfarçarem o cheiro foram os forasteiros, e todos foram mortos pelas outras criaturas, que os ignoraram e assim puderam deixar o local sem ferimento algum. E desde então estavam em uma gruta, onde não havia suprimento de comida ou bebida, e assim estavam há quase 2 dias, até chegarem ali. Realmente tudo que Soren relatou a Hans fazia sentido, se for comparado com tudo aquilo que já havia acontecido, quando aconteceu o primeiro avistamento das criaturas nos arredores da vila. Sendo assim, Soren não poderia ser o disfarce da criatura como no sonho que ele havia lhe revelado. No entanto, o restante da história era exatamente igual ao ocorrido no sonho, e isso com certeza deveria ser levado em consideração. Afinal, aquilo também poderia indicar que uma nova habilidade poderia estar surgindo. Mas tudo aquilo era muito extraordinário, e Hans não estava sabendo assimilar. Hans os aconselhou a descansar ali naquela noite, e que depois ele pensaria em um plano para poder livrar a vila das terríveis criaturas. A intenção do rapaz era deixá-los dormir, e assim poder se transformar, ir até a vila e investigar o que estava acontecendo. Mas ele não queria deixar Lily sozinha com eles, pois temia que de alguma forma o sonho dele em relação a Soren e aos outros moradores se tornassem realidade, e eles se transformassem em monstros e a atacassem também. Mas ele também não poderia levá-la para a investigação, pois ela também correria risco com ele na vila. Diante de tais elementos, ele resolveu que ficaria ali de vigília a noite toda, já que o sono não era mais problema para ele. O dia raiou e nada de anormal aconteceu, e aqueles repentinos visitantes não sofreram transformações, e, portanto, não ameaçaram a sobrevivência do casal. Soren se levantou e foi conversar com Hans a respeito dos últimos acontecimentos. Queria achar uma saída para o infortúnio que se abateu na vila. Hans ainda não havia concebido nenhum tipo de plano. Realmente ele não fazia ideia do que fazer. No momento, porém, precisaria pensar em um local onde todos pudessem se abrigar com segurança, até que a vila pudesse ser retomada com segurança. O único lugar que pensou foi levar todos para sua cabana. Lá havia plantações, animais para o consumo e muita água, bem como também ficava afastada da vila. Soren agradeceu e disse que acomodaria todos lá, mas voltaria para ajudar a traçar planos de libertar a vila do estranho gorila, com garras de caranguejo e também das pequenas criaturas que o acompanhava. Hans aceitou a proposta, mas pediu que o taverneiro passasse aquela noite com todos lá, porque ele desejava estar a sós com sua amada. A intenção do rapaz era de investigar a vila longe de perguntas curiosas, se alguém o visse transformado. Quando os moradores da vila já estavam instalados na cabana de Hans, ele enfim pôde conversar com Lily e expor seus planos. Ela ficou um pouco insegura, temendo que o gorila pudesse de alguma forma ferir seu companheiro. Mas ele a lembrou das habilidades que ele adquiriu e que isso deveria protegê-lo. Com um pouco de pesar, Lily concordou. Afinal, sem os poderes ele enfrentou Vaizan 2 vezes e ainda matou as crias dele. Hans é um homem esperto
e não se deixaria ser pego em algum plano de armadilha. E com os poderes que ele havia adquirido, ele ficaria bem. Então, apenas o aconselhou a ter cuidado, deu um beijo nele e o deixou partir. Hans se transformou naquele estranho homem alto e voou em direção à vila. Silenciosamente, pousou em um local um pouco afastado do centro da vila. Adquiriu a pele de camaleão e se confundiu com o ambiente. Caminhou com cautela, com a intenção de ir até a taverna. Ao chegar lá, viu o lugar totalmente tomado por estranhas redes que pareciam teias de aranhas. Elas estavam dispostas no chão junto aos restos humanos que começaram a entrar em decomposição. Hans foi se aprofundando mais no local e percebeu que nos fundos da taverna, onde havia a cozinha, foi cavado um buraco, cuja entrada deveria ter uns 5 metros de largura. Ainda em sua camada de pele de camaleão, ele pôde se confundir com as cores de terra cavada no local. Com isso, ele foi se aprofundando mais e percebeu que havia várias galerias em direção a um corredor. Essas galerias eram idênticas às que ele havia sido levado junto com Lily quando foram raptados pelo gorila. Hans notou que ali era o covil da fera e suas crias, e foi aprofundando mais naquele lugar. De repente, ouviu algo parecendo gemidos muito estranhos. Com cautela se aproximou e viu que o estranho gorila estava no teto, atado com aquele gel que serviu de algema quando ele estava preso. O gel fixou suas garras e suas pernas, e havia um outro como um duto que saía da parte inferior do abdômen, na região de onde seria o umbigo. Esse duto ia até o chão. Na ponta final desse duto saíam esferas avermelhadas. Era um total de 3 em cada ciclo. As esferas, ao caírem no chão, se abriam, e da abertura apareciam aquelas pequenas criaturas do tamanho de um esquilo, sem pele e com aparência de gorila. Essas criaturas, ao nascerem, possuíam olhos muito grandes. E ao abrirem esses olhos como da outra vez, quando Hans os viu, iluminavam todo o local. E nesse momento, Hans foi exposto. Não estava mais sobre o disfarce da pele de camaleão. As pequenas criaturas, ao notarem a presença dele no local, ficaram alucinadas e partiram para cima. Hans não teve outra alternativa a não ser lutar e os destruir, como fizera da primeira vez. Quando as criaturas foram destruídas, o ambiente novamente se tornou escuro, e o estranho gorila, que estava com os olhos fechados durante a intensa luz que os olhos deles causavam, novamente abriu os olhos e viu suas crias despedaçadas. Ele olhou à volta e não conseguiu enxergar nada além dos corpos de seus filhos. Então, com uma mordida, arrancou o gel dos pulsos, e com os pulsos livres, arrancou o gel do umbigo e das pernas, e se soltou. Ao cair, deu o assustador grito que Vaizan sempre dava quando estava irado, e uma coisa surgiu nas costas dele, como um caroço. E desse caroço nasceram as enormes asas de Vaizan. E nesse momento, as garras iniciaram uma espécie de metamorfose, e pequenos sulcos se formaram. Dos sulcos surgiram fendas que fizeram as garras se dividirem até se tornarem dedos de um gorila normal. Vaizan, em sua característica forma, surgiu. Hans ficou surpreso ao presenciar aquilo. Vaizan poderia adquirir uma nova forma e conceber suas crias. Vaizan era uma espécie hermafrodita. Possuía genes masculinos e femininos. Na sua forma original de Vaizan, Hans não sabia que ele possuía outras características que lhe davam mais habilidades, como, por exemplo, conseguir perceber outras formas de vida em um ambiente camuflado. Talvez seja esse o motivo pelo qual o grande gorila tenha voltado à sua versão com asas, já que a versão com garras não possuía tais habilidades. Quando Vaizan notou a presença de Hans,
Seus olhos encheram-se de fúria e ficaram muito vermelhos. E então foi para cima do estranho intruso que havia liquidado suas recentes e formadas crias. Vaizan por um instante parou e percebeu que o cheiro do invasor lhe era familiar. Além de um odor diferente que exalava de Hans transformado, ele também pôde notar que havia um outro que ele também já havia reconhecido. O gorila demônio levou uma de suas garras no abdômen. Ainda havia uma cicatriz ali, proveniente de uma batalha com um humano. Sim, ele se lembrou que o cheiro reconhecido era o de Hans, o único ser humano que um dia ameaçou sua existência. E então o grande gorila recuou. Hans percebeu que Vaizan o reconheceu e parecia o temer. Então, em um arriscado, porém arrojado plano, ele resolveu voltar à sua forma humana. E quem sabe, causar mais impacto na fera. E assim o fez. Apesar da escuridão do ambiente, Hans ainda tinha a habilidade de ver em nitidez no escuro, mesmo na forma humana. Vaizan, quando viu seu antigo opositor ali no seu covil de maternidade, deu seu conhecido e pavoroso grito de fúria, mas não atacou, pois sabia que quando Hans era apenas humano, Vaizan quase foi morto. Agora, Hans está diferente, com novas habilidades, e ele não sabia como as conseguiu. Mas o gorila demônio não queria enfrentar o humano com capacidades fantásticas. A única alternativa que Vaizan teve foi a de dar uma cusparada de seu gel endurecedor que atingiu as pernas e os braços de Hans. E logo em seguida, levantou sua cabeça, deu um grunhido como se fosse um chamado e, usando suas grandes asas, para fora dali voou. Boa noite. Nossos agradecimentos especiais ao Joseph, autor deste conto. Deixe sua opinião nos comentários. Está gostando dos contos? O que está achando dessa história até aqui? Se quiser nos enviar algum relato ou conto, pode nos enviar pelo e-mail ou pelo WhatsApp, que estarão na descrição do vídeo. Acompanhem também os nossos canais parceiros, nos sigam nas redes sociais. A todos os nossos inscritos, o nosso muito obrigada pela companhia.